Bom, voltamos com a cobertura do Folha no Ar, primeira edição, são 7 horas e 20 minutos. E mais uma vez, bom dia, Arnaldo. E bom dia ao nosso convidado de hoje, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campos, Romeu e Silva Neto. Bom dia a vocês. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Um prazer estar aqui com vocês para a gente debater esse tema tão relevante para a nossa cidade. Lei não é uma manchete nova, não é uma manchete de uma coisa que surpreende a gente, porque a gente já está esperando isso, acho que desde que o Congresso votou, né, a emenda Ibsen Pinheiro, que para redistribuir os royalties para todos os estados e municípios, sendo eles produtores ou não. Mas agora essa ameaça é iminente, até porque faltam hoje 65 dias para o STF julgar essa partilha dos royalties e os produtores é que vão sofrer os maiores impactos. Na sua avaliação, quais são os primeiros impactos caso o Supremo realmente venha confirmar a decisão do Congresso lá de 2012, lá de 2013, melhor dizendo, e redistribuir os royalties de petróleo? Eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante o ouvinte ele entender um pouco da história do petróleo no Brasil, né? A Petrobras, ela surge em 1950, a distribuição dos royalties, ela surge lá em 1953, junto com a lei que instituiu a Petrobras. E em 1969, quando foi descoberto o petróleo no mar, então começa a se cobrar royalties também desse petróleo. A partir daí, nosso petróleo, que não era um petróleo viável, em função do preço do barril de petróleo, em 1973 e 79, com as duas crises do petróleo, ele começa a ficar viável, né? Então, a Petrobras vem para Macaé em 1974, e aí começa a produção, e aí, em 1989, com a Lei 7990, começa-se então a um pagamento de royalties mais efetivo, né? A princípio, a distribuição era 60% para os estados, 20% para a União e 20% para um fundo especial do petróleo. Com a Lei 7990 de 89, esse 10% desse fundo vão então para os municípios de embarque e desembarque de petróleo. Mas até então a receita era muito pequena. Somente com a nova lei do petróleo, em 1997, a lei 9478, que extinguiu o monopólio da Petrobras, né, que criou o Conselho Nacional de Política Energética e que criou a ANP, foi que provocou um aumento considerável nas receitas dos municípios, né, porque ampliou os royalties de 5% para 10% da produção e criou a chamada participação especial nos municípios confrontantes. Então, a partir daí, as receitas começam a crescer, né? Se a gente mostrasse um gráfico aqui, as receitas de royalties e participações especiais nos nossos municípios aqui da região cresceriam significativamente. Então isso pegou os governos Arnaldo Viana aí até 2004, pegou o governo campista Mocaibe Roberto Henriques até 2008 e os dois governos Rosinha que se seguiram e agora o governo Rafael. Para vocês terem ideia, o preço do Brent ele ultrapassou aí a barreira dos $111 por barril, né, e teve seu auge justamente entre os anos de 2010 e 2014, no governo Rosinha, quando as participações especiais, mais os royalties, ultrapassaram durante todos esses anos, né, seguidamente, 4 anos, R$1 bilhão por ano. Então isso aí gerou um volume de receitas muito grande. Entretanto, em 2014, com a crise do petróleo de 2014, e aí a gente tem até um outro tema para outra conversa, que é a questão geopolítica que motivou essa crise, né? Isso provocou uma queda uma queda de arrecadação significativa, né, que deu origem a toda essa crise que a gente vem vivendo nos últimos anos. E a partir de 2014, então, juntamente com a queda do preço do barril do petróleo, vem a queda na produção da Petrobras, que vocês sabem, a Petrobras, ela em função da Lava Jato, em função do novo governo, em função da crise do petróleo, ela vem adotando uma política de redução de investimentos dela, inclusive com venda de ativos, de gasodutos, né, de campos, a própria BR distribuidora, e ela vem então priorizando investimentos mais rentáveis, no caso, no pré-sal. Então os investimentos da Petrobras estão descendo no sentido sul do estado do Rio de Janeiro, né, porque os campos maduros eles têm uma produtividade muito pequena comparado com os campos do pré-sal.
quando a gente fala em campos maduros, é bom explicar, são os nossos campos, sobretudo os nossos aqui, né, que já estão explorados aí há 40 anos, não é isso? Exatamente, exatamente. E embora a Petrobras tenha anunciado investimentos aí de 21 bilhões de dólares para revitalização dos nossos campos maduros, esses que são confrontantes com os nossos municípios de Campos, né, Macaé, para aumentar o fator de recuperação do poço, né, a gente tem uma certa preocupação também com o descomissionamento de plataformas, várias estão sendo descomissionadas. A gente tem venda de campos maduros para petroleiras menores como PetroRio, Equinor, Perenco e a Shell. A maioria dessas já estão na Biport, no Porto do Açu, o que é bom para a gente, né? Mas a gente ainda não sabe qual o impacto da atuação dessas companhias menores no processo de desenvolvimento da nossa região. Tá certo? Pra vocês terem ideia, toda essa crise aí, dessa conjugação de fatores, gerou uma perda de 61.214 empregos de 2013 a 2017, segundo dados da RAIS, são os relatórios anuais de informações sociais do Ministério do Trabalho, né? Isso nas regiões de influência ligadas à Bacia de Campos. Se a gente pegar só, por exemplo, a região de influência Macaé, Rio das Ostras, a gente chama de região de influência, são cidades que podem até não estar conurbadas, mas que tem um fluxo muito intenso. No caso do Rio das Ostras, cidade dormitório de Macaé, um movimento Niterói pendular, do Rio. Um movimento pendular muito grande, como Campos, São João da Barra. Sim. Só Macaé perdeu 41 mil empregos. Então, tudo isso é reflexo do que a gente está vivendo hoje. E como se não bastasse, e ainda vem aí essa lei 12.734 de 2012, que está sob a liminar da ministra Carmen Lúcia desde 2013 e que prevê a distribuição das participações especiais, das participações governamentais da produção de petróleo entre todos os estados e municípios do Brasil. Então, como se já não bastasse a crise, ainda vem uma crise maior ainda, né? Mas, na verdade, o Romeu, o Arnaldo chegou a me citar, mas eu não lembro, Arnaldo, você chegou a citar que a legislação falava, ou a Constituição falava da distribuição, mas não citava percentual. Foi isso que você não, referiu? Tem uma mudança, né? Porque tem nessa nova lei, agora eu não vou lembrar aqui, eu posso até pesquisar esse percentual. Não sei se o Romeu tem esse dado. Nessa nova lei, cai de 25% do que vem para a entidade de municípios produtores, cai para 20%. Tem um cálculo que é feito. Eu vou pesquisar aqui para não passar esse número sem ser concreto. Mas há uma diferença, continua havendo uma diferença sim para estados e municípios produtores, mas ela não reflete o risco de impacto, porque na verdade, Romeu, o que a gente entende é que o pagamento de royalties sobre a produção de petróleo, tanto royalties como participação especial, seria uma forma de compensar os municípios pela exploração, os impactos sociais, os possíveis impactos ambientais. Como que fica então esses municípios? Ficam totalmente desamparados no caso de um vazamento de petróleo, como aconteceu recentemente? Não só isso, não só o vazamento de petróleo. Você tem também, como você citou, esse número grande de desemprego que vai onerar a máquina pública, porque o trabalhador que tá na Petrobras, ele provavelmente vai colocar seu filho numa escola particular, vai pagar plano de saúde. Quando ele perde emprego, ele vai para a rede pública, tanto de saúde quanto de educação. Não é um contrassenso você tirar esse repasse, que seria uma compensação, e deixar esses municípios sem nenhuma compensação financeira quanto a isso? Exatamente. Foi por isso que o governo entrou, então, com a ADIM, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4.917, justamente com base no artigo 20 da Constituição, que prevê que os royalties e participações especiais devem servir justamente de compensação a esse risco, né? Por exemplo, se acontecer um vazamento aqui na nossa costa e poluir a praia do Farol de São Tomé, ou de Macaé, ou de Búzios, será que os outros municípios também vão participar com esse custo para a recuperação dessa praia, né? Então, esse risco ambiental é justamente o royalties justamente para cobrir esse risco ambiental, né? E, além disso, esses royalties e participações especiais, eles estavam previstos para servir de compensação ao fato do ICMS do petróleo, dos combustíveis, né, ser cobrado no destino, ao contrário dos outros produtos que é cobrado na origem. Então, esses são os dois fundamentos legais. Isso é cláusula pétrea, né? Essa questão é o artigo 20 da Constituição. Então,
a gente está muito otimista que essa ação direta de inconstitucionalidade ela vai... Não, ela vai se manter. essa questão do ICMS, há possibilidade de reverter, porque, por exemplo, quem puxou essa questão foi São Paulo. Né? O ex-ministro José Serra, ex-candidato a presidente da República, José Serra. Quem puxou isso foi porque, à época, São Paulo não produzia petróleo. Com o pré-sal, a Bacia de Santos começa a produzir, com possibilidade até de passar a Bacia de Campos, né? Possibilidade, é uma coisa futura, mas assim, entra no jogo de produtor. São Paulo passa a ser um estado produtor de petróleo agora. Então, pode ser que São Paulo passe a ter interesse também um pouco maior nessa questão de que o ICMS fique realmente no estado produtor. Você acha que pode haver interesse político para mudar essa questão? Eu acho que isso vai ser outra luta grande do estado do Rio de Janeiro e dos municípios produtores, né? Porque hoje ninguém está abrindo mão de receita, né? Então, eu acho que primeiro a gente deve focar nessa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e depois, se por acaso a gente perder, então a gente vai ter que recorrer a outras fontes, né? Porque as perdas para o município serão muito grandes, né? O jornal o Globo, alguns meses depois que a Folha entrou na pauta, que foi em abril, agora em setembro, na semana passada, o jornal o Globo parece ter acordado para o caos financeiro do Estado do Rio de Janeiro, porque ninguém tem dúvida que o Estado pode quebrar. Acho que o Estado, mais do que até do que os próprios municípios, pode quebrar com essa redistribuição de royalties. Embora o governador Wilson Witzel demonstre uma confiança tamanha que não é a mesma que a bancada fluminense tem lá em Brasília. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas o Globo calculou que São João da Barra vai ser de 39%, Macaé de 24%, Campos e Quissamã perdem 35% das suas receitas com esse corte, com a possível redistribuição dos royalties. É um impacto tanto no município que já passa aí por alguns ajustes. Né? Pelas nossas contas, né, se a Lei 12.784 for aprovada, e se ela for retroativa a 2013, né, o município de Campos ele perde já em 2020 80% da receita de royalties e participações especiais. Né? Que vai ter que repor. Tem que repor os anos anteriores também, né? Na realidade, para ser mais preciso, 78. Se não houver a retroação, né, a perda chega a quase 40%. Então, um número bem próximo do que o Globo deu aí. Levantou, né? Mas o que vai totalizar no período de implementação da lei, um montante de 705 milhões de reais que Campos vai perder de receita, né? Então, se já está difícil, nesse quadro que a gente traçou inicialmente, com a queda progressiva da receita em função da queda de produção, da redução do preço do barril do petróleo. Imagine, né, perder mais de 705 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Agora, o que muita gente não despertou ainda, Romeu, e eu acho que eu vou tirar essa dúvida com você, o STF vota em um dia e começa a valer no mesmo dia, né? A perda já é automática, não é isso? A perda é automática, pelo que eu entendo, sim, né? Por isso que o prefeito Rafael Diniz vem trabalhando aí numa ampla mobilização, não apenas com os municípios produtores, por meio da Umpetro, mas também junto à Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis, representada pelo deputado Cristino Áureo. Mas, na minha opinião, eu acho que essa é uma questão suprapartidária. O Estado do Rio de Janeiro, junto com todos os partidos, todos os deputados e todos os senadores do Estado do Rio de Janeiro, devem se articular conjuntamente para fazer uma pressão no Supremo, porque as consequências da crise são sem precedentes na região, sem precedentes. Campos, Macaé e os municípios produtores vão passar, se essa ADIM for negada, né, se a Lei 12.734 realmente vier a ser implementada, os municípios e o Estado do Rio de Janeiro vão passar por uma crise sem precedentes na história. Então a gente tem essa questão da decisão do Supremo, né? E a gente fala que os Supremos são 11, né? Todo mundo que acompanha o noticiário político sabe disso, mas para o nosso julgamento o Supremo provavelmente vai ter 10 julgadores, porque o Luiz Roberto Barroso, que era procurador do Estado à época, assina essa ADIM que vai ser julgada. É muito provável que ele vai se considerar suspeito ou tem um outro termo que me fugiu aqui agora, mas ele não deve participar desse julgamento. E a previsão da bancada fluminense, do deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro e é presidente da Câmara, a previsão é de 6-4, é uma previsão nada otimista para a nossa região.
Você vê da mesma forma? Acho que ainda dá tempo de pressionar de alguma forma para que o Supremo tenha um outro entendimento com relação a essa questão. E quando a gente fala em pressionar, acho que é levar números, né? São relatórios, mostrar o que realmente acontece. Ainda dá tempo de convencer esses ministros? Eu acho que dá. Eu acho que a gente tem que se organizar. Mas, assim, o que me preocupa, em especial a mim, foi essa aprovação da PEC 98/2019, que foi aprovada pelo Senado, que vai seguir para a Câmara dos Deputados agora, a partir do dia 6 de novembro, em que 15% dos recursos dos bônus do leilão serão transferidos, né, para estados e municípios de acordo com o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso aí pode abrir um precedente para que o Supremo utilize o mesmo princípio de distribuição. Então, isso nos preocupa muito e nos faz motivar ainda mais essa articulação suprapartidária que eu estou falando, para pressionar, né, os ministros do Supremo para a gravidade da situação. No Senado não houve uma vitória para o Estado com essa questão de sessão onerosa? Não, essa medida ela é boa para o Estado e é boa para o município. O município de Campos, por exemplo, vai receber 7 milhões, né, pagos em 2 parcelas, um em dezembro de 2019 e outro em janeiro de 2020. Mas isso, para mim, no meu entender, representa um risco em função desse critério de distribuição. É porque abre um precedente. Abre um precedente, né? Não é uma jurisprudência, mas é um precedente. Né? Então, isso ainda justifica ainda mais a necessidade da articulação suprapartidária, no sentido de junto aos ministros do Supremo, sobre a gravidade que isso pode acarretar para a região. Mas nesses novos aí são o quê? 15% para os outros estados, é isso? 15% dos recursos do bônus de leilão, né? Dá um total de 106 bilhões de reais, né? Sejam transferidos aos municípios, de acordo com o Fundo de Participação dos Municípios. É porque da forma que era, nesses novos... aí a gente está falando de pré-sal, não é do royalty que a gente tem hoje, dos royalties que a gente tem hoje. Na regra anterior, a Bahia, por exemplo, que não era produtor de pré-sal, ia receber mais que o estado do Rio de Janeiro, né? Então, acho que o próprio Senado ali, acho que muito força do filho do presidente, articulação ali, junto com o Harold e com o Romário também, mas acho que a cereja do bolo é o filho do presidente dentro do Senado, né? E conseguiu reverter isso aí. Agora, você tem, como eu falei, um senador que é filho do presidente, que é daqui do Rio de Janeiro. Tem um presidente que é paulista, mas tem sua base eleitoral toda aqui no Rio de Janeiro. Presidente da Câmara dos Deputados também do Rio de Janeiro. 2 ministros do Supremo são do Rio de Janeiro, sendo que um deles, como eu já coloquei aqui, que é o Barroso, vai se declarar suspeito ou impedido, uma coisa ou outra, provavelmente. Mas você tem um ministro do Rio de Janeiro. Então o Rio tem uma representatividade forte. Consegue reverter com essa representatividade? O presidente Jair Bolsonaro precisa entrar mais na linha de frente dessa articulação, e não deixar só por conta da bancada fluminense no Congresso? Eu acho que essa articulação também deve envolver o presidente, né? E também o filho do presidente, porque é uma questão muito grave para o Estado, né? E para a região. Então eu acho que tem que reverter. Agora, essa complexidade aí dos royalties, ela é, para o ouvinte entender, ele tem que saber que existem 3 sistemas de distribuição, né? O sistema de partilha, o sistema de concessão e a cessão onerosa, né? O sistema de partilha, ele se aplica só aos campos que estão no polígono do pré-sal, né? Então, nesse caso aí, a empresa que pagar o maior bônus no leilão, então ela que vai levar, tá certo? E agora, mas no nosso caso aqui, da nossa região, o nosso sistema é mais o sistema antigo, que é o sistema de concessão. Que é aquele onde o risco de investir é da petroleira, é ela que vai arcar com todos os custos de exploração, de sísmica, de mapeamento de jazida, que vai encontrar o petróleo, e o petróleo é dela, e a partir daí é que ela vai pagar os royalties, né, e mais recentemente as participações especiais, né? Então, tem que ver como que a lei vai incidir sobre esses diferentes sistemas, né, de partilha, de concessão, entendeu? Então é preciso estudar essa questão aí. No caso é complexo. É isso que eu ia perguntar também. Nesse caso, a gente fala dessa partilha dos royalties para todos os estados e municípios produtores. Como que seria? Joga no cálculo ali 5.770 municípios, divide por 5.700 e distribui? Não, eu acho que vai usar o mesmo critério do Fundo de Participação dos Municípios. Mas aí não vai incorrendo na mesma questão de, por exemplo, um estado como a Bahia ter uma participação muito maior do que o estado do Rio, que é produtor de petróleo? É isso que a gente acha uma injustiça, né? Entendeu? Esse critério a gente acha injusto porque o risco está todo aqui.
o ônus. Você pegar, por exemplo, quem conhece Macaé, quando chega ali no município, e Rio das Ostras, né, que tiveram um crescimento populacional acima da média de qualquer região do país, porque pessoas procurando emprego naquela cidade, né? Muitos sem qualificação necessária para entrar no segmento de petróleo e gás, ou segmentos correlatos, acabam ficando na periferia e gerando todo um custo ali para a prefeitura, de saúde, de transporte, de educação, né? Então, será que é justo esse município que tem esse ônus, né, receber menos de um município que está lá na Bahia, como você falou, que não tem esse ônus? Então é isso que a gente... Bahia ainda tem mar, né, Romeu? O pior é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que vive de agronegócio. Agora uma outra, eu falei de estados mais distantes, vou aqui do lado em Minas, por exemplo. Será, por exemplo, que então Carajás que recebe royalties? Justo, era isso Gerais, que eu ia entrar aqui agora. Ia falar de Gerais, Minas. Será que eles vão querer distribuir também os royalties deles, né? Os estados produtores de outro tipo de minério? Foi uma outra discussão que se colocou. Mas aí é a mesma... É a mesma teoria que você falou desses outros 15%. Você abre um precedente. Isso aí era um precedente também. De pesquisa e extração de outros minérios. Exatamente, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Eu não sei nem se torna uma jurisprudência. Eu acho até... eu acho que a mais aprovação da Lei 12.734 vai gerar um quadro de instabilidade política em vários outros segmentos, que vão virar alvo de ação judicial também. Que vai gerar um número absurdo de ações daqui, dali. E você vive numa, como você falou, estabilidade completa quando você tem ação de um processando o outro, um Estado, o governo federal. Mas a grande discussão no Congresso, pelo que eu me recordo, né, na época eu não acompanhava tão de perto quanto agora, porque trabalhava em outra área, fazia faculdade de jornalismo ainda, mas a grande discussão no Congresso à época era que a exploração do petróleo ela acontece numa distância da faixa terrestre que já seria um território da União, território marítimo da União, né? Esse é o argumento que alguns políticos de outros estados usam para tentar justificar essa redistribuição. Tô equivocado ou você não tem conhecimento sobre isso? Eu não saberia dizer não, mas de qualquer forma o impacto é local, o impacto é no município. Aumento populacional, aumento na pressão de serviços de saúde, educação, segurança pública, aumento de violência, trânsito, né? Ou seja, que não é só o impacto na plataforma, onde está a plataforma, né? Você tem, como você está falando, as cidades sofrem esses impactos também, né? Exatamente, a cidade que sofre os impactos e a população local é que sofre esses impactos. Então é necessário que o município tenha uma contrapartida para que ele possa oferecer, melhorar o serviço, melhorar a infraestrutura, investir em saúde, investir em educação. Macaé é um grande exemplo de você pegar Macaé antes da Petrobras e depois da Petrobras. Você tem o bônus do crescimento, do desenvolvimento. Você chega a Macaé, são novas vias, novas estradas até melhores do que muitas cidades ricas, muitas cidades de capital, mas você tem o ônus também da favelização, a chegada da violência, tem todo esse contexto social que vem junto com um grande investimento, como é o caso da Petrobras, né? Exatamente. O caso da Petrobras, ele ainda, a gente pode dizer que ele seria menos crítico do que o caso de Campos, porque, e São João da Barra também tem essa vantagem, que como eles têm a indústria de petróleo localizada lá, a receita de ISS e outros tipos de impostos é muito grande. Então o impacto não seria tão grande como no caso de Campos. Mas Campos tem uma receita desse tipo de imposto bem menor do que Macaé, então o impacto seria mais decisivo ainda sobre o nosso município. A gente já falou em número, 80% se for retroativo e 40% se não for. Isso já é um dado bem relevante. O próximo orçamento do município já prevê já se estuda com essa possibilidade dessa queda? Você tem essa informação com relação ao orçamento ou vai esperar até o último momento? Eu acho que Deixa eu pedir ao nosso convidado, o Romeu, para responder depois. Porque eu preciso fazer um bloco agora de intervalo. E essa é a pergunta do Arnaldo. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, você responde. Pode ser? Vamos lá, então. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. 2019.